Imagine perder tudo o que você construiu ao longo dos anos por conta de um único deslize. Apenas um momento de descuido, uma decisão impensada, e tudo pode se desmoronar como um castelo de areia ao vento. A sabedoria é como uma bússola que orienta nossa vida em direção ao sucesso, enquanto a tolice é a tempestade que nos faz perder o rumo. Mas o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre isso? Hoje, vamos mergulhar no profundo ensinamento de Eclesiastes 10 e entender como pequenas atitudes podem transformar ou destruir uma vida inteira. O capítulo 10 de Eclesiastes nos apresenta uma metáfora poderosa. Uma mosca morta estraga todo o frasco de perfume. Essa ilustração simples carrega um peso enorme. Um pequeno erro pode comprometer uma grande obra. Pense no rei Davi. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, um líder vitorioso, um guerreiro imbatível. Ele liderou o povo com coragem e foi um exemplo de fé. Mas um dia, um deslize, um momento de fraqueza, e sua história ficou marcada por um erro irreversível. Quantas vidas já não foram arruinadas por uma decisão impensada? Outro exemplo vem do próprio autor de Eclesiastes, Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Apesar de toda a sabedoria que possuía, ele reconheceu que até os mais sábios precisam estar atentos às escolhas do dia a dia. Ele nos ensina que a sabedoria não é apenas sobre conhecer a verdade, mas sobre aplicá-la constantemente em nossas ações. Salomão faz um alerta claro: as palavras do tolo consomem a ele mesmo, e o trabalho do tolo o fatiga. Eclesiastes 10, 12 e 15. Isso demonstra que a falta de reflexão e planejamento pode levar a um ciclo de cansaço e destruição. Quantas vezes vemos exemplos disso na vida cotidiana? Um atleta promissor que perde tudo por um deslize. Um líder empresarial cuja falta de prudência leva à ruína da empresa. Um relacionamento destruído por palavras ou decisões impensadas. A Bíblia é um lembrete vivo de que nossas escolhas têm peso eterno. O que define um sábio e um tolo? O tolo age sem pensar. Ele não avalia as consequências de suas palavras e ações. Ele se precipita, fala demais, se exibe e colhe destruição. O tolo, quando anda pelo caminho, mostra a todos que é tolo. Eclesiastes 10, 3. Esse versículo ressalta que os comportamentos impulsivos e sem direção do tolo acabam evidentes a todos. Ele não se preocupa em aprender ou melhorar, o que resulta em fracassos recorrentes. Quantas vezes vemos pessoas tomando decisões precipitadas, seja em relacionamentos, negócios ou até mesmo em sua vida espiritual? Essa imprudência pode custar caro e, como uma mosca morta no perfume, arruinar algo precioso. O sábio planeja e se prepara. O sábio, por outro lado, vive com prudência. Ele entende que decisões sábias requerem planejamento, estratégia e paciência. Ele busca o conhecimento e afia suas habilidades, sabendo que sua preparação o levará ao sucesso. Se o ferro está embotado e não se afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Eclesiastes 10, 10. Esse versículo nos lembra que, sem preparação adequada, o esforço será maior e os resultados podem ser frustrantes. Portanto, afiar o machado, ou seja, se preparar e buscar sabedoria, é essencial para o sucesso. O sábio também valoriza o autocontrole, reconhecendo que governar as próprias emoções é a chave para viver uma vida estável e equilibrada. Ele entende que a verdadeira maturidade não é reagir impulsivamente, mas tomar decisões baseadas na sabedoria divina. A verdade é simples. Se você quer uma vida estável, precisa aprender a tomar decisões certas. Se você quer sucesso, precisa afiar seu machado e se preparar. Se você quer ser lembrado, precisa viver com sabedoria. O perigo dos líderes imaturos
Ai da terra cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam de manhã. Eclesiastes 10:16. Salomão nos alerta sobre os perigos de líderes imaturos e irresponsáveis. Esses líderes colocam seus desejos pessoais acima das necessidades do povo, trazendo destruição e caos. O mesmo pode acontecer em nossas vidas quando permitimos que emoções imaturas, como o orgulho e a impulsividade, guiem nossas decisões. Pergunte a si mesmo: quem está governando sua vida? Suas emoções, seus impulsos ou a sabedoria que vem de Deus? A verdadeira liderança, seja sobre um povo ou sobre a própria vida, exige maturidade, foco e um coração voltado para os valores corretos. A força do domínio próprio. O domínio próprio é uma das virtudes mais poderosas que um indivíduo pode possuir. Ele é a habilidade de controlar nossos impulsos, pensamentos e ações, mesmo em situações de tentação, desafio ou pressão. É como um leme que guia a nossa vida, mantendo-nos no curso certo quando as circunstâncias tentam nos desviar. Como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Provérbios 25:28. Sem domínio próprio, estamos vulneráveis às consequências de nossas emoções e desejos descontrolados. Assim como uma cidade sem muralhas fica exposta a ataques externos, uma vida sem autocontrole está aberta ao caos e à destruição. Por que o domínio próprio é essencial? Protege-nos de decisões impulsivas. Quantas vezes ações precipitadas causaram arrependimento? Palavras ditas sem pensar, decisões tomadas no calor da emoção ou escolhas baseadas em desejos momentâneos podem trazer consequências duradouras. O domínio próprio nos permite pausar, refletir e agir com sabedoria. Conduz ao verdadeiro sucesso. O domínio próprio é a base da autodisciplina e a disciplina é fundamental para alcançar objetivos e viver uma vida de propósito. Um atleta, por exemplo, precisa resistir às tentações de descanso excessivo ou má alimentação para atingir o auge de seu desempenho. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. 1 Coríntios 9:25. Isso mostra que o autocontrole não apenas beneficia nossas conquistas terrenas, mas também nossa caminhada espiritual. Fortalece nosso relacionamento com Deus. Quando exercemos domínio próprio, estamos reconhecendo a autoridade de Deus sobre nossas vidas. Estamos dizendo: eu escolho fazer o que é certo aos olhos de Deus e não o que é fácil ou agradável aos meus desejos. Como cultivar o domínio próprio? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. O domínio próprio é um presente do Espírito Santo. Aqui estão passos práticos para desenvolvê-lo. Ore e dependa de Deus. Reconheça que o domínio próprio não é algo que alcançamos por conta própria, mas através da força que vem de Deus. Peça ao Espírito Santo que transforme suas fraquezas e te capacite a agir com equilíbrio. Pratique pequenas disciplinas diariamente. O domínio próprio é como um músculo. Quanto mais o exercitamos, mais forte ele se torna. Comece com pequenas decisões, como evitar comentários impulsivos, adiar recompensas imediatas ou manter um compromisso, e construa a partir daí. Mantenha os olhos no propósito eterno. Fixemos os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2. Quando focamos em Cristo, nossos desejos e impulsos se alinham ao propósito maior que Ele tem para nós. O domínio próprio não é apenas uma habilidade prática para controlar nossos impulsos. Ele é um reflexo de maturidade espiritual e uma demonstração do poder transformador de Deus em nossas vidas. Assim como a sabedoria nos conduz às decisões corretas, o domínio próprio nos dá a força para seguir por esse caminho, mesmo quando as emoções tentam nos desviar. Que áreas da sua vida
Você precisa alinhar ao domínio próprio. Permita que Deus te guie e você experimentará uma vida mais equilibrada, focada e cheia de propósito. Agora, após mergulharmos nesses ensinamentos, cabe refletir. Você está vivendo como um sábio ou como um tolo? Como você pode ajustar sua vida para buscar mais sabedoria e tomar decisões melhores? Aplique esta palavra em sua vida. Afie o seu machado. Busque conhecimento, planeje e esteja sempre preparado. Reflita antes de agir. Avalie as consequências de suas ações e palavras. Permita que Deus seja o líder da sua vida. Confie nos princípios dele para tomar decisões sábias. Comente abaixo. Qual foi a maior lição que você tirou dessa mensagem? Curta e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. Que Deus te abençoe e guie sua vida com sabedoria.